Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus 2, capítulo 2, dos versículos 16 ao 18. Nós vamos caminhando assim para o fim do período do Natal, que deve se encerrar nos próximos dias aqui, conforme o nosso calendário litúrgico. E aqui nós vemos a matança das crianças promovida por Herodes. Ele ficou com muita raiva quando percebeu que tinha sido enganado pelos mestres e os pastores do Oriente que foram visitar Jesus. Ele queria que esses homens voltassem e dissessem onde estava aquele que seria o rei dos judeus, que havia chegado, o Messias, enfim, para então matá-lo. Esse relato está também em Lucas. E aí, como ele vê que os homens, após receberem a palavra de um anjo, desviam sua rota e não passam pela cidade onde Herodes estava, não visitam novamente Herodes para lhes dar informação, ele então manda matar todas as crianças ali na região de Belém e na circunvizinhança de Belém, ao redor ali da cidade de Belém, outras cidades, outros vilarejos ali perto. E aqui é colocado inclusive uma profecia do profeta Jeremias, dizendo que Raquel iria chorar em Ramá pela morte de seus filhos. Então, o profeta Jeremias falou isso, e isso cumpre, esse evento aqui cumpre essa palavra dita por Jeremias muitos anos antes desse episódio aqui de Herodes. E é interessante porque a matança de crianças, a matança de bebês. Nós vivemos em uma época de extremo egoísmo do ser humano. O ser humano, o maior pecado do ser humano é o orgulho, e o orgulho gera outras coisas, inclusive o egoísmo. Um dos pecados capitais aí mais severos, mais fortes é o egoísmo. E nós vivemos uma época onde esse ódio, esse egoísmo, esse orgulho humano, ele condensado dentro de toda uma irresponsabilidade das pessoas que estão com a noção de família sendo cada vez mais apagadas dentro de si, a total falta de responsabilidade gera relacionamentos aí de uma noite, por exemplo, e em consequência disso, crianças que não sabem quem são seus pais ou que são rejeitadas dentro da barriga das suas mães. Isso é algo muito triste. Não só para nós que somos humanos, imagine só para Deus que criou o ser humano de uma forma e projetou esse ser humano para viver em comunidade, e ele inclusive pensa a igreja dessa forma, e ele diz à igreja: olha, vocês cuidem dos órfãos e das viúvas, sejam pais e mães para pessoas que não têm seus pais e suas mães. Enfim, por vários motivos. O órfão é alguém que, em geral, perdeu o pai e a mãe, morreram. Igreja, como família, cuidem dessas pessoas. Seja o pai para um garoto que não tem uma referência, seja uma mãe para uma garota que não tem referência. Não só uma referência espiritual, mas uma referência como mulher, como homem, como gente. E nós vivemos numa época do egoísmo onde muitos casais, podendo ter filhos, por exemplo, optam por contraceptivos e outros expedientes que têm elementos inclusive abortivos em si. Eu não posso aprofundar essa discussão aqui porque é algo complexo e que leva tempo, mas Deus cria o casamento para que esse casamento gere frutos. E em algumas exceções, é claro, existem casais que não podem, às vezes, gerar frutos, gerar filhos. Esses casais têm a oportunidade de adotar, esses casais têm a oportunidade de servir a Deus apesar dessa, e usando essa questão, como inclusive incentivo para que outros que podem ter filhos os tenham. Numa época onde nós temos milhares, milhões, enfim, de abortos sendo feitos
todos os anos, e pessoas defendendo que crianças que ainda não têm a sua liberdade de escolha, embora já seja um indivíduo único ali, criado por Deus, pensado por Deus, sejam jogadas fora por conta de atos irresponsáveis que foram tomados em virtude do egoísmo humano que quer viver o momento a todo custo, mas o custo desse momento pode muitas vezes ser a vida. Ou de casais que, podendo ter seus filhos, usam métodos que, enfim, de várias maneiras, interrompem a vida da criança, mesmo com alguma possibilidade de fecundação ali. Isso que nós vemos, nós estamos rodeados de Herodes que tem promovido a matança de crianças. E existem mães que choram, como Raquel chorou aqui, muitas vezes porque não podem ter os seus filhos e como queriam ter os seus filhos. Existem pais que amam essas mulheres e não as deixam, embora tenham um sentimento profundo de, olha só, eu quero muito ser pai, mas minha esposa não pode me dar um filho, mas eu a amo como Cristo amou a igreja, então eu fico com ela. Então veja só como Cristo nos ensina a olhar para a pessoa na sua humanidade por completo. E olhar para a pessoa na sua humanidade por completo é, inclusive, olhar para uma criança que ali pode ser simplesmente a junção de um óvulo com um espermatozoide que já gerou uma fecundação ali. Não é um amontoado de células. Aquilo é alguém. E Cristo amou quando morreu na cruz. Aquilo é alguém que Deus quer que venha a este mundo com as suas potencialidades, com as suas individualidades, cujo desenvolvimento trará alegria e satisfação para Deus e para pessoas. No entanto, nós vivemos num mundo onde o ser humano, rodeado pelo seu egoísmo, pela sua ganância, trata os filhos como um gasto. Então é melhor usar o DIU, é melhor usar um contraceptivo qualquer, é melhor interromper essa gravidez, porque eu não posso ter esse gasto agora. É melhor eu ter um cachorro por enquanto, é melhor eu ter um gato por enquanto. Mas Cristo morreu por essas crianças. Cristo quer que nós tenhamos, Cristo amava as crianças. E nós vemos isso no Evangelho, em algumas passagens. Ele diz, venham a mim as crianças. O reino de Deus é dos pequeninos. Outras pessoas que estão, enfim, de fato, jogando fora do seu ventre suas crianças, né, abortando, enfim. Então aqui nós temos, no último dia do ano, uma reflexão sobre o amor de Cristo pelas pessoas. Para que nós possamos, tomados desse amor, impactados por esse amor, tentar explicar às pessoas que, olha só, a beleza do cristianismo. Tenha filhos. Olha, a sua criança, ela não pode ser rejeitada. Deus a ama. E Deus ama você também. E Deus tem um plano para vocês dois, dentro de toda essa situação, muitas vezes não planejada. Mas agora, Deus vai amar a vocês. E Deus vai cuidar. E Deus vai prover. Se vem uma criança aí, não a trate como um gasto, como algo que, enfim, esse mês eu não vou comer um lanche no McDonald's porque eu não posso gastar. É mais ou menos a mesma ideia, não vou ter filhos durante X anos porque não posso gastar com isso, é um gasto a mais. Então é para que nós possamos ser de fato contraculturais. Essa mensagem que eu estou trazendo não é uma mensagem simples, não é uma mensagem fácil, não é uma mensagem que qualquer pessoa vai aceitar e vai entender. Dentro da igreja, inclusive, na igreja que eu digo como um todo, né? Não só da Ibrave. Mas é justamente porque ela é contracultural, porque o Evangelho é contracultural, porque Deus é contracultural, porque Cristo foi contracultural, porque a cultura do mundo é uma cultura caída, banalizada, bestializada, egoísta, orgulhosa, porque é uma cultura criada por um ser humano fracassado, de certa forma. Fracassado porque está buscando em si mesmo as suas respostas, esquecendo-se de Deus. Não é uma mensagem fácil.
mas é uma mensagem para que nós possamos refletir acerca daquilo que estamos vendo como igreja, como geração, e que nós possamos nos aprofundar em conhecimento sobre essas coisas, para que nós possamos, numa discussão sadia, sóbria, espiritual e até mesmo científica, talvez, explicar ao mundo que, olha, Deus ama a todos, você não pode fazer algo desse tipo. Tenha filhos porque Deus ama a família, e Deus criou, Ele quis nascer no seio de uma família, no meio de uma família, e Ele quis criar uma família adotiva para que os seus filhos se reúnam e façam parte ali. Olha, tenha seus filhos, não vamos abortar, não vamos usar remédios que, enfim, interrompam qualquer tipo de concepção, porque Deus ama as crianças e Ele quer que nós tenhamos filhos, e Ele ama aquele ser humano que está ali, mesmo na sua concepção, mesmo quando ainda não é nenhum feto, Ele ama aquilo, Ele já tem um plano para aquela pessoa, para aquele pequeno ser. Ali já há uma individualidade, à semelhança dele, e não cabe a nós dizer, olha, você pode vir ao mundo, você não pode vir ao mundo. Essa mensagem é dura, é pesada, mas quando nós olhamos para Herodes fazendo essa matança de crianças, nós vemos exatamente a cultura desse mundo paganizado que nós vivemos. Nós não olhamos com superioridade para isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós olhamos com a compaixão de Cristo para essas crianças que estão sendo vítimas do pecado humano. Nós olhamos com o olhar de Cristo para essas mulheres que choram porque gostariam de ter seus filhos e não podem, enquanto outras que podem fazem com que eles saiam já natimortos, digamos assim, ou nem os tenham, enfim, coisas horríveis até de se pensar. Que nós possamos nos preparar e pedir a Deus sabedoria para viver e dialogar com as pessoas de uma maneira contracultural, mas impactando-as não com os nossos argumentos, não com a ciência, impactando-as com o amor de Cristo por elas próprias e por aqueles que são frutos de seu organismo, são frutos das suas relações, são seus frutos, são seus filhos. Deus abençoe você, uma excelente passagem de ano, um excelente 2023 para todos nós, que Deus esteja conosco, que nós possamos impactar, viver e compartilhar Cristo durante esse ano que se inicia. Deus abençoe você, até o ano que vem, ou seja, até amanhã.